Personagens. Um oferecimento Auto Panambi. Conheça o Virtus. Desenhado para ser seu. Venha fazer um Best Drive na Auto Panambi. Ele tem o título de governador, mas é um outro modelo de governo. Coordena e dirige um clube de serviço, que é o Lions Club. Governador Igor Veit é o nosso personagem de hoje. Obrigado por participar. Governador, o que é um clube de serviço e o que é servir na atualidade em que a sociedade hoje tem dificuldade também de servir e principalmente de entender isto? Eu poderia definir servir como um ato de generosidade, eu acho, né? Do ser humano, independente de qual clube de serviço ele pertença. Uma generosidade, uma solidariedade em favor do próximo. Assim eu acho que daria para definir nós que pertencemos ao clube de serviço de Lions Internacional. Então eu acho que nessa linha somos todos voluntários, temos o nosso coração voltado para atender necessidades de pessoas carentes das comunidades, e essas comunidades demandam uma necessidade cada vez mais crescente, inclusive, né? E esse nosso gesto existe nesse nosso entorno onde nós vivemos e ocorre no mundo inteiro também. Este servir, ele busca uma contrapartida? Nos nossos 20 e tantos anos de leonismo, nós não sentimos essa contrapartida. Nós não cobramos, é isso que eu quero dizer, nós não cobramos uma contrapartida, nós apenas realizamos pelo prazer de fazer algo em grupo, né? Os clubes são compostos em torno de 20 até 50 e alguns até 80 associados, mas não cobrando nada, simplesmente pelo prazer de fazer aquilo. Uhum. Pode-se definir isso como uma filantropia? Do ponto de vista como nós encaramos isso, pode ser filantrópico, sim. Mas eu acho mais adequado... Vai além disso? Vai além disso, eu acho que seria altruísmo nosso, né? Abrir mão de um determinado tempo das nossas atividades particulares, seja familiares ou comerciais, para depois, então, abrir mão em favor de pessoas que a gente no cotidiano percebe que precisam muito de benefícios que eles não têm de outro modo como alcançar. Claro. E as pessoas manifestam uma compensação desta atividade de servir os outros? Eu vou tentar descrever isso para ti numa experiência que eu tive quando nós fizemos nós atuamos muito, o Lions atua muito no campo da visão, na prevenção e muitas vezes na solução dos casos. E nesse caso de solução foi uma jovem, devia ter 7, 8 anos, que ela não conseguia ver cores, né? E não conseguia ver, ela via o vulto, a imagem, mas não conseguia definir as cores. E ao ganhar um atendimento encaminhado por um clube de serviço de Lions, né, um Lions Club, e pelos seus membros, essa criança, quando foi colocado um óculos especial nela, e ela olhou, o primeiro gesto que ela fez foi aquele sorriso, e olhou para fora, sentiu um gramado, e ela disse: que cor é aquilo? E a mãe dela disse: é verde, que cor bonita. Então talvez esse seja a gratidão e o retorno que nós ganhamos. Este exemplo, como muitos e muitos e muitos outros, né? Claro. E os leões do mundo podem atestar do que eu estou falando, né? Quando a gente se presta a fazer algo buscando um profissional ou um serviço ou buscando um atendimento para uma necessidade do outro lado. Essa é a gratidão que nós sentimos. Claro. E que áreas vocês atuam? Que tipo de serviços são prestados para quem exatamente? Lions Internacional é uma estrutura, eu considero ela enorme, gigantesca. Nós atuamos internacionalmente. Nossa sede é em Chicago, existimos há 102 anos agora. Nós nascemos em 1917, por obra do nosso fundador Melvin Jones. E
nesse campo de atuação, nós somos especialistas em visão. E nós somos um dos clubes de serviço que mais atua no resgate da cegueira no mundo. Tanto é que, por ocasião da participação de Ellen Keller numa das nossas reuniões em Chicago, nos desafiou, os leões daquela época, a nós assumirmos a liderança nessa área. E foi o que nós fizemos de lá para cá. No entanto, o mundo gira e o mundo se atualiza e as necessidades mudam, algumas permanecem, mas mudam. Hoje nós atuamos em 5 frentes, que são a nossa essência de trabalho. Diabetes, meio ambiente, a fome no mundo, câncer infantil, câncer pediátrico e também visão continua sendo um campo de trabalho forte, claro, de Lions. Essas são as nossas prioridades recomendadas por Lions Internacional. No entanto, os clubes de serviços esparramados pelo mundo, e são 48.500 e tantos clubes, com 1,5 milhão, praticamente 1,5 milhão de associados, eles escolhem atividades próprias de acordo com as necessidades de sua comunidade, nem sempre se adequando ali, né? Então, quando você vê, por exemplo, você precisa de cadeiras de roda numa comunidade, ou uma PAI, ou um hospital precisa, aquele clube de serviço cria um banco de cadeiras de roda, ou objetos que apoiem o necessitado ali naquele momento. Isso é uma atividade que Lions não recomenda tanto assim, não é uma prioridade, mas nós fazemos, né? Apoiar um banco de alimentos é uma outra forma de nós atuarmos, né? Então a gente faz atividades que reúnem alimentos para depois alguém, né? E nós somos muito fortes em parcerias. Nós ajudamos e pedimos ajuda para parceiros para alcançar certas metas e objetivos, sempre em favor da comunidade. Vocês entendem isso como assistencialismo? Não, eu acho que não. Essa é uma questão bastante controversa no meu modo de pensar. Eu estou fazendo leonismo há 23 anos, junto com a minha esposa, né? Eu acho que não é assistencialismo, porque o poder público, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, às vezes não alcança, né? Não tem a estrutura tão perfeita para chegar nas veias menores e nos lugares onde às vezes é difícil chegar, né? Ou porque não tem uma estrutura, não tem recursos muitas vezes. E aí entram esses clubes de serviço, tanto o nosso Lions Club como também o Rotary e outras instituições, né, que há pelo mundo afora. Então eu não vejo de forma alguma como assistencialismo, acho que é uma relação de você gostar e querer fazer, atendendo aquilo que alguém deseja que seja atendido. Claro. Como é que, por exemplo, como é que é na prática o tipo de ajuda que vocês prestam? É uma ajuda financeira? É uma ajuda simplesmente de apoio, de prestação de serviço mesmo, com ação própria, individual, de grupo, do clube? Como é que é isso? A diversidade, João, é muito grande. Estivemos há poucos dias no local para você ver onde nós atuamos, os extremos, né? Eu já te citei sobre o campo da visão e outras. Mas ecoterapia, por exemplo, é uma coisa que eu nunca tinha lido e não tinha visto que Lions Club apoiasse essa atividade. Num clube aqui do nosso distrito, a LD4, Lions Club apoia, ajuda financeiramente, né, a custear essa atividade, a ecoterapia, para pessoas que não conseguem se movimentar sozinhas. Então sobe, e nós vimos isso, eu fiquei extasiado, fiquei maravilhado com aquilo, me comoveu, me arrepiou até um pouco. Quando essa criança ou essa pessoa mais alta sobe nesse cavalo, e o cavalo simula o movimento que ele não sabe fazer sozinho, e ao repetir esse movimento N vezes, muitas vezes, ele desce desse cavalo e tenta seguir esse movimento, porque o corpo dele, o cérebro gravou que isso é assim, há uma cadência, né? Olha, eu, sinceramente, estou acostumado a fazer atividades, juntar recursos para equipar uma PAI, para suprir um lar dos idosos com uma lavanderia, um quarto adicional, reformar
ajudar hospitais, essas coisas normais. Mas ecoterapia foi algo assim inédito para mim. Então eu me fascino cada vez mais. Claro. Quando um clube de serviço, tanto nós como os outros, às vezes eu me incluo nos outros, né, falando daquilo que eles também... mas isso me fascinou e me surpreendeu no campo do humanismo. É uma experiência extremamente rica, né, nesse sentido. Riquíssimas como o crescimento pessoal e a compreensão do que é uma necessidade humana e do que é a capacidade humana também de suprir essa necessidade. Claro. Do que vive o Lions? Como é que ele se mantém? Nós nos mantemos com contribuições como qualquer associação que se estabelece, né? Porque nós precisamos existir como um grupo, mas precisamos existir administrativamente também, né? Precisamos existir fisicamente. E isso se sustenta por contribuições, né? Então, toda essa estrutura tem que ser mantida com recursos dos associados. Né? Nós contribuímos mensalmente com isso. Né? Claro, claro. Agora, o Lions também tem, de uma forma muito expressiva, a participação da mulher, né? Porque, na verdade, a ação é do casal, é isso? Esse é um conceito estabelecido? Não, ele era. Ele era Não é mais? Não é mais. Sim, os tempos são outros, né? Nós mudamos os conceitos na medida que a humanidade avança, né? Mas em Lions Internacional nós temos a primeira mulher a assumir a direção da nossa associação. Isso pode ser visto como quebra de tabu, paradigmas, mas eu acho que naturalmente é uma imposição dos tempos, né? E isso não se discute mais hoje. O papel da mulher já está mais do que definido na nossa sociedade, pelo menos no mundo ocidental aqui, né? Mas isso veio em boa hora, porque nós, pessoalmente, defendemos muito a participação da mulher, porque reconhecemos nela o seu verdadeiro valor, né? Seu verdadeiro valor na sociedade. Nessa questão de igualdade, né? De homens e mulheres, né? Então isso é benéfico e a associação não, ao invés de restringir, estimula a participação dela. Claro. A gente sempre tem muito presente a preocupação da sucessão, da continuidade desses trabalhos, né? De ações dessas todas que o senhor fez referência. Onde é que entra o jovem nisso? Olha, nós temos um programa muito bom, lá Internacional tem um programa muito bom que chama-se Léo Clube, feito de jovens. E nós temos jovens que entram numa determinada faixa de 12 a 18 anos e numa outra faixa, um outro tipo de Léo Clube, de 18 a 31 anos. E essa oportunidade que nós damos para os jovens ao nós apadrinharmos, ao nós clubes de serviço, cuidarmos deles, nós damos uma oportunidade rica para esses jovens para diversas coisas, se socializarem, terem o nosso protocolo, que é muito bem feito, o nosso protocolo, ter uma noção de hierarquia, ter noção de ética, de cidadania e de inserção na sociedade organizada. E para nosso orgulho, nós temos milhares de jovens no mundo que, ao passarem pelo Léo Clube e depois por um Lions Clube, são grandes líderes nas comunidades em que atuam. Né? Ou seja, é uma formação também de líderes. E nós nos preocupamos com esses jovens. Também é um braço de atuação, porque se citarmos todas aqui, eu vou ficar enumerando muitas. Né? Nós temos também a nossa fundação, o braço arrecadador de recursos, que depois são canalizados pelo mundo. Né? A nossa fundação, nós denominamos ela de LCF aqui no Brasil, mas é Lions Foundation, né? E ela é um braço muito forte para ajudar clubes em suas comunidades. Nós doamos, nesses últimos anos, desde a fundação, mais de $1 bilhão a clubes que destinam para projetos, digamos, hospitais, recuperação de centros cirúrgicos, criação de centros cirúrgicos, melhorias em hospitais, banco de óleos. Nós temos aqui no Brasil inúmeros bancos de óleos mantidos por Lions Clubes. Né? Nós temos também, essa fundação canaliza para projetos de remodelação
em geral, em ambientes voltados para um grupo de idosos, para crianças, né? Em hospitais, principalmente, nós atuamos. Nós também atendemos muito catástrofes no mundo. Agora, recentemente, as enchentes na Índia foram a última contribuição que Lions deu para até temporais que ocorrem nas regiões, que destroem telhados e tudo, né? Então Lions Está lá, presente. aporta e está presente com rapidez e eficiência. Qual é o critério para uma pessoa aí, um cidadão, participar do Lions? Por indicação, por convite, por seleção? Como é que é isso? A primeira regra é participar de um Lions Clube por convite. Acho que todos os clubes de serviço têm essa... Então, um associado indica um futuro associado. Então, E tem, obviamente, os critérios... tem critérios internos que nós respeitamos, né? Respeitando também sempre a transparência, a diversidade e o respeito ao indicado, né? Mas o perfil dele é um perfil de pessoa normal, né? Não precisa ser nada assim especial. Nós temos em Lions Internacional há estratos diversos, né? E nós não fazemos distinção econômica, nem social, nem cultural, né? Nós queremos aquela pessoa que tem o dom de servir, que está propensa a ajudar alguém. E ela pode fazer isso em outro lugar, mas conosco ela pode fazer isso organizadamente e participando do universo de 1,5 milhão de associados. Claro. E isso significa que o Lions é uma entidade plural, abriga pessoas de várias tendências religiosas, políticas, enfim, nós cultural. não fazemos distinção nisso, né? Nós só evitamos e somos até certo ponto proibidos de falar de política, né, e de religião, porque essas questões sempre têm um fundo de respeito e um fundo legal também, né? Claro. A quem se reporta um governador? Nós temos superiores, né? Nós somos 750 governadores iguais a este no mundo. Nós reportamos diretamente à sede internacional. A nossa presidente Gudrun Embanotti, ela apenas lidera esse grupo de governadores através de uma equipe de diretores, que são 30 e poucas diretorias no mundo, e ela nos demanda alguns convites para fazer atividades específicas, então, né, que nós que venhamos a produzir o máximo de atividades, né, possíveis em cada clube. E a soma disso, eu chamo isso de impacto global, né? E eu posso te citar um número, que esse 1,5 milhão de associados, quase 1,5 milhão e 48 mil clubes produzem um impacto de atenderem quase 200 milhões de pessoas no mundo. Isso significa um país como o nosso, né? Claro. Por ano. Então esse número impacta bastante quando você percebe e consegue dimensionar ele, né? De fato não é pouco. E produzimos também horas-leão, né? Que eu diria, horas-leão. São da ordem de milhões de horas que nós dedicamos ao serviço, ao nós fazermos uma pequena reunião, uma atividade em si, né? Vai se somando esse tempo que nós doamos de forma gratuita, voluntária, sem pedir retorno nenhum, né? Isso faz um outro impacto numérico de horas, né? Isso é gigantesco também, não sei te precisar exatamente, porque o número é muito grande. Também os números da nossa fundação, os números de nossos léus, que nós não tutelamos, mas nós os guiamos pela jornada deles, são na ordem de 150 mil léus pelo mundo. Então são números que quando você sobe na nossa hierarquia, você consegue compilar eles, e aí você tem uma visão bem compreender isto, concreta do gigantismo da nossa associação. Ou seja, pela atividade do Lions, por essa disposição de estar a serviço, significa que nem tudo está perdido no mundo. Eu ainda ontem estava falando na visita no clube, que ao nós resolvermos uma questão de uma criança que precisa de um par de óculos apenas, já terá valido a pena a existência de um clube de serviço naquela comunidade. E esses exemplos se sucedem em todo o mundo, né? Claro. Então a nossa existência não se deve por produzir esse número gigantesco. Ele apenas é
uma amostra da capacidade nossa de fazer coisas, mas o pequeno também eu gosto de valorizar, e nós valorizamos um óculos. Em nosso distrito, aqui o LD4, nós fizemos teste de acuidade visual de 15 mil crianças, é o nosso foco, né? Porque as crianças não conseguem se manifestar na necessidade de ter, né? Em sala de aula, se manifestam para si mesmo e têm um desempenho insuficiente. Nós fazemos então naquela sala de aula, em inúmeras salas de aula do nosso distrito, em torno de 15 mil crianças. E um caso desses, um caso chamou muita atenção, era uma criança que tinha um problema que teria que ser resolvido por um profissional até o 5º ano de idade. E essa criança foi pega em sala de aula e foi detectada aos 4 anos e meio, então nós tínhamos 6 meses para isso. E essa criança foi encaminhada num banco de olhos de Lais e foi dada a solução. Ela é na cidade de Porto Xavier. E isso nos encanta, nos entusiasma por ter resolvido porque aqueles 6 meses teriam sido fatais para ela. Mas não fatais para ela só, teriam sido fatais para nós também, quando nós seríamos insuficientes na nossa ação e não termos pescado ela ali e resolvido o problema dela. Ela vive hoje, agradece, é uma moça grande já. Então, que bacana bom. Isso. Tá certo. Parabéns pelo seu trabalho aí, sucesso e que, de fato, continue fazendo a diferença na sociedade e no mundo. Muito obrigado. Eu que agradeço, João. Muito obrigado. Tá certo. Governador Ingo Veit, governador do Lions Clube, foi o nosso personagem de hoje. Até a próxima.